A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você ainda está na idade em que pode ser expulso por usar magia fora da escola, volte daqui a alguns anos. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, chega na beira da calçada, estende a sua mão da varinha e embarca com a gente no terceiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Noitibus Andante. Nossos episódios levam sempre em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe o que ou quem estava observando Harry no Beco Escuro, vai ler lá. E depois que tiver acabado, volta aqui com a gente. Eu sou o Junior Code e eu vou dirigir esse busão hoje aqui do meu jeito. Então, aperta os cintos nas suas camas e se preparem. Eu tô aqui com o Luiz Felipe, provavelmente o condenado de pior fama já preso na Fortaleza de Azkaban. Olha, preso justamente, amigo. E estou também aqui com ela, Nayara Sevisilk, que é um perigo pra qualquer pessoa que aborreça, seja bruxo ou trouxa. Ela é muito perigosa. Vem cá, Nayara, tudo bom? Mexe comigo que eu sou muito perigosa. Tá espumando na calçada. A Nayara é igual uma tesoura sem ponta. E hoje a gente tem um passageiro especial, o Neville Longbottom. O Renato Delgado, nosso colega maravilhoso do site Animagos, a casa do nosso podcast. Chega aí, Renato, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Espero que eu goste desse passeio com vocês. Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço t.me/ogrupoelefante. Então, pessoal, chegou a hora do nosso esperado duelo de resumos, que hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter 3 competidores, vai ser um duelo triplo, porque o nosso convidado, participante aqui, Renato, também vai estar com a varinha na mão, pronto para resumir o capítulo em 30 segundos. Ok. Quem venceu o duelo vai ter a chance de escolher uma frase ou uma reflexão para começar o capítulo. Então vamos jogar um dado para decidir quem é que tem direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Vou jogar um dado aqui para o Renato. Deu 3. Vou jogar um dado agora aqui para o Luiz. Deu 1. Nem imaginava que... E agora eu vou jogar um dado para Nayara. Deu 4. Olha aí, Nayara, então você vai ser a pessoa que vai escolher a ordem dos resumos. Quem que vai fazer primeiro, quem vai fazer depois e quem vai fazer por último. Vai ser Luiz, Renato e eu. É justo. Muito bem. Deixando o melhor para o final, talvez. Ou pode ser o pior também. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, Luiz Felipe, você que foi escolhido para ser o primeiro do nosso duelo de resumos, vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Noitibus Andante em 3, 2, 1. Harry foge de casa, ele tá nervosão, ele fica, ai meu Deus, pra onde eu vou? Socorro, Jesus! Aí ele vai andando na rua sozinho por um tempão, depois ele vê algo na moita, algo escondido na moita, aí vem um ônibus, o ônibus é todo roxo, bonitão, vem com o menino cheio de espinha na cara e com um cara que pilota o ônibus rapidão e fica, e eles levam ele até o Caldeirão Furado, só que na viagem ele descobre que teve o fugitivo de Azkaban, que era o mesmo fugitivo que apareceu na TV, era Sirius Black, e lá ele conhece o Sirius Black. Meu Deus, é muito rápido. Nossa, amigo, você falou mais rápido que o Noitibus. Amigo, você se exaltou demais. Ai, gente, é que eu Mas quero gente, ele se divertiu fazendo o resumo. Vamos lá, então, de acordo com a escolha da Nayara, Renato, você é o segundo. Está preparado? Ai, meu Deus. Não, mas, enfim. Relaxa, amigo, eu tô me tremendo até agora. Vai ser divertido, prometo. Ok. Então, Renato, esteja pronto para fazer o resumo de 30 segundos do terceiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban em 3, 2, 1. Tá, o Harry foge da casa dos Dursleys porque ele influou a tia Guida e começa a andar a esmo no mundo dos trouxas, né? Só que ele sente que tá sendo observado e se assusta. Aí do nada aparece um ônibus roxo, ele embarca, diz que é Neville porque ele tá com medo de ser expulso de Hogwarts. Ele pede pra ir pra Londres, na viagem ele descobre mais sobre os Sirius. Chega no Caldeirão Furado, é recebido por Fudge, mas o ministro diz que ele não seria castigado porque é um acidente bobo. Nossa, porque é um acidente bobo.
E é basicamente isso. Acabou! Nossa, Olha só a placidez do nosso convidado, eu tô gente. com o coração muito acelerado até Não agora. fica, amigo. Toda vez eu começo a me tremer. Vamos um pincher aqui. Ai, é muito ruim isso. Respira, amigo. Respira. Ai, gente, eu achando que eu nunca mais ia passar por isso desde o Enem. E agora, Nayara, você que... Sua vez, finalmente, depois de você ter aproveitado a sua vitória, vamos ver se quem ri por último ri melhor. Você, Nayara, esteja pronta para fazer o resumo de 30 segundos do capítulo em 3, 2, 1. Depois do Harry sair puto da casa dos tios dele, ele tá andando pela rua lá perto da casa. Ele percebe que tem alguém olhando pra ele, ele se assusta sem querer, ele convoca o Noitebus Andante, ele entra no ônibus roxo, conhece lá os novos personagens, conhece um pouco sobre Sirius Black. Depois de rodar a Grã-Bretanha inteira praticamente, ele para no Caldeirão Furado. Lá ele fala com o ministro passa um panão pra ele e descobre que vai ficar lá. Olha, Nayara, eu gostei muito do seu resumo, você inclusive me deixou perder a noção do tempo enquanto tava ouvindo, mas eu vou dar a vitória mais pela questão da tranquilidade e pra dar aquela batidinha nas costas assim pra pessoa que tá tão nervosa aqui, nossa primeira participação aqui com a gente. Renato, parabéns, você venceu o duelo de Jesus. Nossa. Gente, vamos combinar aqui que o Code, ele sempre rouba pro convidado. Ai, bolsa convidado quando o Code tá aqui é assim, Imagina, ó. gente. Quando foi que eu fiz Eu isso? botei Nossa. até piada, ele nem levou em conta as piadas que eu botei. Era péssimo Você perdedor. fez efeitos sonoros, Luiz, você não fez piadas. Nossa, mas ele não faz tá no livro. Oxi, Ai, meu Deus. Tudo bem, eu só vou deixar porque o Renato é legal. eu também. Obrigado. Pelo menos isso, né? Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. O Harry está totalmente aflito após sua fuga inesperada da casa dos tios. No meio da rua de Malicuia, ele se questiona sobre o que vai fazer daí em diante, até que percebe estar sendo observado por algo ou alguém. Com um susto, ele cai da calçada, chamando involuntariamente o Noitebus Andante, um transporte emergencial mágico. No percurso para Londres, ele descobre que o fugitivo sobre quem noticiava a TV Trouxa é, na realidade, um bruxo procurado que fugiu de Azkaban. Ao chegar no seu destino, o Caldeirão Furado, ele se depara com o Ministro da Magia, que diz que ele não está em apuros sobre os feitiços que realizou fora da escola e que providenciou um quarto para sua estadia nas 2 semanas finais das férias de verão. Então agora que estamos todos mais calmos depois desse duelo cheio de Diga por de você. momentos muito eletrizantes. Diga aí, Renato, por onde que a gente vai começar a discussão do capítulo de hoje? Qual é a parte que você quer trazer pra gente iniciar a discussão? Eu vou, na verdade, eu acho, começar pelo final, porque foi uma frase do Fudge que eu escolhi, que ele fala assim: as circunstâncias mudam, Harry. Temos que levar em consideração no clima atual. Com certeza você não quer ser expulso. Eu escolhi essa frase porque, primeiro, que ela me parece meio ambígua, sabe? Porque ao mesmo tempo em que ele já dá a entender que o Harry tá em perigo, sabe? Pro Harry é uma coisa completamente diferente, tipo, eu não tô perguntando isso porque eu quero ser expulso, sabe? Então eu vejo essa frase com uma certa ambiguidade, assim. O lado do Fudge é porque ele sente que o Harry tá em perigo por causa do Sirius foragido, e o Harry entende como: eu não quero ser expulso da escola por nenhum motivo. Então eu achei essa frase bem interessante e ela me marcou, assim, no capítulo. Eu fico imaginando que, assim, o Harry, ele pergunta mais essa questão de e qual que vai ser o meu castigo, né? Meio que porque ele já tá esperando que ele vai ser castigado. Ele passou as últimas horas, até esse momento, pensando em 1000 possibilidades de como é que ele ia ser excluído do mundo bruxo, como que ele poderia até ser preso e tal. E ele, toma o susto de ter chegado lá no Caldeirão Furado e encontrado inesperadamente com esse cara que já tava esperando ele, que é o ministro da magia do país. Uhum. Então acho que ele já tava pensando só em punição, né? Então é por isso que ele tava tão ávido assim pra imaginar o que ia acontecer com ele. E eu acho legal que o Fudge, é como se ele não quisesse responder isso pro Harry, porque ele sabe que ele tá sendo injusto, né? Tipo, não que o Harry tenha feito alguma coisa muito grave, mas ao mesmo tempo, tipo, ele, de certa forma,
não tá sendo julgado de acordo com como ele foi julgado ano passado, por exemplo. Eu Sim. queria falar exatamente isso, porque dessa vez ele, além de transformar a Guida num balão, ele ainda fez um Lumos. Que ele quebrou 2 vezes a lei do sigilo. Pois é. E da última vez, nem o feitiço nem da varinha dele saiu. Na verdade foram 3, né? Porque ele também quebra a taça na mão da tia Guida. Então... Verdade. Mas eu acho que parte dele querer saber sobre a punição é também o medo devido a ele já ter sido alertado antes, mesmo ele não tendo culpa nenhuma, no livro anterior, né? Isso. E eles já deram um recado, falando, da próxima vez você vai ser expulso. E, tipo, ele tá super ansioso sobre essa questão, né? Tipo, e aí, se eu for expulso, eu tô totalmente fudido, porque eu vou fazer o que com os Dursleys agora? Que nem os Dursley me querem, nem eu quero eles, e, né, eu não tenho pra onde ir. Não, o legal é que ele sai todo perdido e, tipo, ele tá assim, agora eu sou um criminoso super procurado, o que eu vou fazer? Eu tenho que me esconder, ninguém pode saber pra onde eu estou indo, eu tenho que sumir. Ele tava se colocando no mesmo patamar do Sirius Black, né? Que ele tinha acabado de descobrir mais a fundo o que ele tinha feito, entre aspas, né? O que ele supostamente teria feito. É uma mente juvenil e ingênua de uma criança de 13 anos. Sim. Não, imagina a cabeça dele. Ele na cabeça dele, ele saiu de um herói mundial, que tipo, o cara que fez Voldemort sumir, pra virar um Não criminoso só uma vez, mas super 3 procurado. Exatamente. E virou um criminoso super procurado que não pode contar com a ajuda de ninguém. Só por causa de um feitiço que, assim, é uma questão mais emocional de descontrole, que adolescente se descontrola emocionalmente muito fácil. Eu fico imaginando, tipo, o Harry andando na rua, se tremendo, tipo, olhando pra tudo quanto é lado, tipo, vendo se tem alguém olhando pra ele, procurando ele. Eu tenho que me esconder, socorro. Mas na verdade, se o Harry não fosse o Harry, pouco ia importar, né? Tipo, se fosse um adolescente fazendo magia e sumisse. Eu acho que iam até procurar tal, mas se não achasse não ia ser tão alarmante. Mas como é o Harry e ele é quem ele é, E na situação né, atual tudo também. fica pior. Assim, um detalhe. O Ministério da Magia, ele é bem exagerado, né, em relação à magia fora da escola. Tanto que no segundo, eles dizem que na próxima vez ele seria expulso. Então, assim, será que de fato algum aluno é expulso por causa disso, sabe? É verdade. Sei lá, me parece meio desproporcional. Registro, né, a gente nunca teve um colega do Harry ou de qualquer ano que a gente sabe que a pessoa foi expulsa porque ela fez magia fora da escola. Mas era sobre isso que eu queria falar também, porque olha só, eu fico imaginando, né, as pessoas que moram com outros bruxos, principalmente bruxos que sejam maiores de idade, né, essas pessoas nunca vai ser identificado pelo Ministério que um bruxo menor de idade fez magia. Porque o Trace, né, como é que é em português, o dispositivo do Ministério da Magia que identifica se houve magia... O rastreador, ele não é identificado a pessoa ou a varinha, né, ele é identificado o ambiente. Então, tipo assim, se você tá numa casa que tem outros bruxos ou bruxos que podem fazer magia, tipo, nunca o Ministério vai cagar pra tua casa. Tipo, você pode até ser menor de idade e fazer magia lá porque ninguém nunca vai saber. Então, acho que isso, eles só conseguem meio que controlar mesmo quando, tipo assim, a criança tá sozinha em casa e os pais estão trabalhando, ou quando o filho ou a criança, né, que não pode fazer magia, mora com outros trouxas, como é o caso do Harry. Tipo, é cuidar do sigilo mesmo, amigo. Acho que a noia deles é só se preocupar, tipo, não vamos deixar um trouxa ver que a gente existe, né? Porque, Fora por isso, exemplo, a família Weasley, eu imagino que não aconteça nada, porque os gêmeos fazem magia, a gente sabe que fazem, porque eles criam as coisas e tudo mais, eles devem usar feitiços pra criar essas coisas, poções, e nada acontece com eles. Mas eu também acho que é porque eles estão dentro de uma família inteira bruxa e num vilarejo bruxo, né? Aí eu acho que é um pouco diferente. Mas sobre essa questão a gente pode depois discutir mais sobre como funciona a questão do direito de fazer magia e as armas, né, dos bruxos e tal. Mas pensa assim, tipo assim, o Luiz disse, né, que é porque eles têm medo de que os trouxas vejam, mas eu também não acho que é só isso. Tem a questão do sigilo, mas eu acho que também é a questão de que você tá trabalhando com uma criança incapaz de fazer magia direito ainda, né, que você tem... alguma coisa pode dar errado, e se você ainda não tem controle total da sua magia e tal, eu imagino que isso já foi usado em algum momento como justificativa de por que menor de idade não pode fazer magia. Só que aí a gente vê um monte de adultos também que já são formados ou que são maiores de idade bruxos que também não tem muita competência mágica, né? Então meio que corrobora ainda mais pra minha teoria de que não existe justiça nenhuma no mundo bruxo. As leis são totalmente arbitrárias e a graça de ser uma coisa meio medieval é isso. É que são vários pesos, várias medidas. Nesse capítulo fica muito claro isso, né? Principalmente com o Fudge, que, tipo, a justiça é o que quer que favoreça
as pessoas que a controlam. A justiça é o que eu acho que é justo, acabou. É isso que o Fudge pensa e faz. É assim que o Ministério da Magia britânico funciona. Não é bem o que eles querem, é o que é conveniente para o Ministério naquele momento. O que é conveniente nesse momento para o mundo bruxo como um todo? Que o Harry não fique sabendo dos Sirius, porque ele é um cara perigoso, entre aspas. Que ele não vá atrás, que ele não descubra também que é padrinho dele. Tudo isso. Então, quanto mais perto dessas pessoas de poder, melhor. Então, manter ele perto de um ambiente controlado por adultos, que na verdade, vamos combinar que não significa nada, melhor, né? Então, ele estando em Hogwarts é melhor do que ele tá por aí procurando esse doido. Ai, gente, convenhamos. Como é que não passou na cabeça do Harry? Ele conhece Dumbledore, ele tem o Hagrid, que já passou de uma situação de expulsão, tem a Minerva. Como é que ele, sabe, não tira um colhão pra pedir ajuda de alguém desses, que ele sabe que ajudaria? Eu não sei até que ponto ele acha que ajudaria, né? Assim, eu acho que ele não tem tanta intimidade com o Dumbledore e com a Minerva, né? Eu acho que esse é o problema maior. E com o Hagrid, eu acho que o Hagrid não tem poder pra ajudar ele, eu acho, sabe? O Hagrid é muito... Pra esconder... Ah, sim, pra esconder talvez. Não, fora que se o Hagrid ajudasse ele, o Dumbledore ia ficar sabendo muito depressa. Não teria como ele esconder isso, então... Ah, mas convenhamos que é melhor do que o plano original dele, né? Do que fazer. Ah, não, o plano dele genial de sair voando com sua vassoura, capa e malão e aparecer magicamente em Gringotts. Se bem que, vamos combinar, que foi quase isso que aconteceu, ele só não saiu voando. Foi por terra, né? Mas eu acho que se, tipo assim, vamos supor que não tivesse tido Noitibus, né? O Harry tivesse, assim, ele tava super emocionado, ele tava puto com a tia dele, ele tinha feito um monte tinha causado um acidente, o coração dele tava a mil, ele tinha visto um vulto no meio perto da calçada, então ele tava, tipo, totalmente emocionado e é normal que ele tenha esse monte de ideias de jirico na cabeça dele. Mas acho que se ele tivesse tido mais tempo pra pensar sobre o que ele iria fazer, né? Se não existisse o Noitibus, por exemplo, eu acho que sim, ele ia procurar ajuda pra quem pudesse ajudar ele. Tipo, tudo bem que ele não tá com o Ron nem com a Hermione aí. Até porque eles estão fora do país. Track também. Fora de rasteiro. Mas tipo, eu achei muito interessante que ele decidiu ir pra um lugar que ele teria algum tipo de repouso, né? Ele pensou em ir pro Leaky Cauldron, né? O Caldeirão Furado, e lá ele teria acesso ao beco diagonal, poderia arranjar outras corujas pra mandar mensagens ou fazer qualquer coisa. Isso se ele não estivesse sendo procurado já pelo Ministério, porque se ele tivesse sendo procurado pelo Ministério como ele achava que ele tava, teria sido muito burro dele aparecer no Caldeirão Furado. Ah, gente, se ele tivesse... Sinceramente, se ele tivesse sendo procurado pelo Ministério, na hora que ele saiu de casa, ele já teria sido abordado. Tem isso também, né? Que bruxos aparatam. Mas eu acho que o Harry nessa hora ainda não sabe da aparatação, né? Formalmente que existe. Não, sabe sim. Assim, ele sabe pela edição americana apenas, não pela edição britânica. Ah, tá. No caso eu li a britânica, então o meu não sabe. Não, eu digo porque na edição americana sobrou um trechinho que... No caso, sobrou um trechinho que não foi pra edição britânica, lá no segundo livro, em que o Ron tá explicando pro Harry que os bruxos aparatam. Aí, por algum motivo, saiu na edição da edição britânica, mas ficou na americana. Então tá, né? Mas já que a gente tá falando já dessa questão, sabe um negócio que eu também perguntei? Beleza, se o Harry for expulso de Hogwarts, é sinal que ele não pode mais estudar magia? Ele tem que parar o estudo de magia, não tem outras escolas que vão aceitar ele, não tem nada assim? Verdade. Tipo, ele é o fucking herói do mundo bruxo, né? Acho que qualquer escola iria querer ter ele, nem que fosse por motivos políticos. Quem não abraçaria o jovem quando Harry Potter? a gente insere o Harry em outros cenários, fica muito complicado, né? Porque ele, sei lá, todo mundo ia querer dar uma vaga pra ele, e assim que ele entrasse em outra escola, todo mundo ia ficar sabendo. E as notícias no mundo mágico correm muito rápido, né? Correm igual no Zap Zap. Eu penso assim, tipo assim, se ele perde o direito de fazer magia, né, tipo, totalmente, a partir do momento que ele foi expulso, como aconteceu com Hagrid, a varinha dele vai ser quebrada e ele não pode fazer magia. Pelo menos eu imagino que em solo britânico. Tipo, ele poderia se mudar, de repente, e ir pra, sei lá, Bobatons, e aí ele poderia fazer magia lá, ou virar um exilado político, alguma coisa assim, não sei. Eu acho que eu tô viajando demais já. Mas eu acho que chegar aos finalmente, assim, de fato não poder mais usar varinha e tal, como o Hagrid, eu acho meio difícil.
Porque o Hagrid foi acusado de uma... Tipo, de homicídio, sabe? Então é realmente um patamar bem alto pro Harry atingir. Gente, e quando o Harry vê alguma coisa lá na matinha? Será que o Sirius ele tava em forma humana e depois ele logo virou um cachorrão pra o Harry não notar ele? E eu ainda acredito que ele fez assim com a varinha, que ele não conseguiria chamar o Nightbus sem tá na forma humana. Peraí, você acha que o Sirius chamou o Nightbus pra Eu não Harry? entendi nada. Eu acho. Nossa, amigo, você viajou? Não. Não, gente, como é que o Harry chama sozinho? Ele não fazia nem ideia do que é um Nightbus. Mas ele chamou acidentalmente. É. Ah, mas eu não achei ruim essa teoria não, cara, pra falar a verdade. Assim, eu acho que o Sirius não ia se arriscar de ficar com forma humana no meio da rua. Exatamente. Amigo, Mas... claro que ele se Eu arriscaria. gosto da ideia de ele ter protegido o Harry nesse sentido e ter chamado o Nightbus pra ele. Mas eu acho pouco provável. Então, pra chamar o Nightbus, precisa estar na beirada da calçada. E o Sirius não tava. Ele tava atrás de um arbusto, né? Um negócio assim. Mas não era. Tá Será que muito, ele podia ter chamado antes? Mas moita. o Harry já tava na calçada sentado pensando na vida, né? Então acho que o Harry teria visto ele se ele tivesse vindo dessa direção onde eu ele acho que tava, não. onde o ônibus chegou. É verdade, então não faz sentido mesmo não, Luiz, eu acho. Ah, não, mas na minha cabeça fica legal essa ideia. Mas, realmente, Mas assim, não. tem gente que acha... Eu quero saber o que vocês acham. Tem gente que acha que o Harry chamou o Nightbus na hora que ele faz o Lumos com a varinha, quando ele tá querendo ver o que tá olhando pra ele, né? Essa figura aqui, no caso, é o Sirius. E aí tem gente que acha que não, que ele chamou o Nightbus quando ele caiu da calçada. Quando ele caiu, tipo, tropeçou no malão dele e levantou a mão, assim. O que vocês acham que é o caso? Qual dos dois? Como é que a gente chama o Nightbus? Tem que estar com a varinha na mão ou não? Acho que deve ter que tá com a varinha na mão. Tem que estar com a varinha na mão. Então, se eu fizer um feitiço na calçada, eu vou inevitavelmente chamar o Nightbus. Porque eu vou ter que estender a varinha. Eu acho que não. Eu acho que tem que estender a mão da varinha. Não necessariamente com a varinha na mão. Mas sabe o que eu acho? O que ajudou pro Harry chamar? Porque eu acredito que pra você chamar, você tem que estar na calçada, levantar a mão da varinha. Não sei se precisa estar com a varinha ou não. E você precisa ter uma vontade de ir pra algum lugar. E o Harry tava com essa vontade de sair dali pra algum lugar, né? Então eu acho que isso ajudou ao Nightbus ir até ele. Faz sentido, porque senão seria muito fácil de você chamar várias vezes acidentalmente o Nightbus, né? Imagina, tipo, você só estende a mão assim pra falar com alguém, oi, fulano, aí aparece o ônibus na tua frente. Qualquer Ou então tropicão. tu tá na parada de ônibus pra pegar um ônibus normal, aí tu levanta tua mão assim pra o ônibus parar e o Nightbus atravessa ele na tua frente. Imagina a quantidade ia de ser meio criança fazendo complicado. trote. Nossa, isso é um inferno. Então, eu acho que o Nightbus, ele é um objeto senciente. Então, quando o bruxo, ele precisa que ele apareça, ele aparece. Junto com as condições, né, que ele precisa fazer para summonar o ônibus. Ele tem vida. Sobre isso, especificamente, eu tava... Não sobre isso, né? Mas eu lembrei agora que eu vi uma teoria do Super Carlin Brothers, que eu concordo que geralmente são bem viajadas. Ele tava falando sobre o Nightbus ser apenas um objeto, ou seja, não tem uma frota, assim, de Nightbus andantes, sabe? Que seria só um objeto e que isso seria estranho, assim. Por que isso acontece, sabe? Não faria mais sentido você ter mais de um e conseguir abarcar bem cada partezinha, sabe? Cada área do país e tal, sei lá. Mas enfim, eles falaram sobre isso. E eles chegaram à conclusão, entre aspas, que poderia ser um animal transformado em um ônibus. Nossa, tipo um cavalo. E o animal seria o Zou. Por isso que ele teleporta. É o Zou do Animais Fantásticos, você fala. Aquele bicho chinês lá que teleporta. Do segundo filme dos Animais Fantásticos. Porque eles dois têm características bem parecidas, assim, de se teletransportar, entre aspas, andar bem rápido, conseguir carregar gente. E uma das coisas interessantes é que o Nightbus não funciona debaixo d'água, né? Uhum. E o Zou é um gato, né? Não gosta de água. Então, isso seria uma coisa interessante. Olha só. Sobre essa teoria, que eu achei bem, bem engraçada. Eu não sei se eu acredito, não sei se vai virar meu headcanon, mas eu acho que falta muito a gente entender sobre o Nightbus, né? Eu acho que é um transporte que parece não fazer tanto sentido assim, a existência dele e tal. E não sei, eu acho que se tivesse essa profundidade, a gente acabaria se afeiçoando mais. Olha só. E o Lalau bem que diz que
o ônibus pode ir pra qualquer lugar do mundo, né? Desde que não seja debaixo d'água. Isso. Mas outra coisa que ia ajudar a gente a ver o fundo dessa teoria é saber sobre transfiguração, porque a gente sabe que consegue transformar animais em objetos, mas a gente não sabe por quanto tempo aquilo fica transformado, né? Sim. Se é pra sempre. Mas assim, o que a gente sabe mais é sobre transformação de animais que não são mágicos, né? Então, o animal mágico... e pequenos. Então, um animal mágico, raro, de outro país, não sei, eu acho que tudo isso meio que acabaria deixando a transfiguração bem especial. Então, sei lá, eu acho que deu uma camada a mais, assim, de interesse, no meu caso, para a Noite E sem Bruxa. falar que a gente tá falando de um objeto, né, um item mágico que é extremamente poderoso pelo que ele consegue fazer. Ele consegue distorcer o mundo todo em volta dele. É uma coisa de louco. Inclusive, para falar um pouquinho mais sobre o Noitibus, a Larissa Andreoli, daqui da nossa equipe, mandou um áudio para participar desse capítulo também com a gente. Vamos ouvir? Oi pessoal, aqui é a Larissa Andrioli e eu vim contar para vocês algumas curiosidades sobre o Noitibus andante. O nome original dele é Nightbus e a escolha desse nome se deu por 2 motivos. Primeiro porque Knight, que é cavaleiro em inglês, é uma palavra homófona, ou seja, tem o mesmo som, é pronunciado da mesma forma que night, que é noite. E isso faz com que o nome seja parecido com o nome dos ônibus noturnos, que são muito comuns lá no Reino Unido. Em segundo lugar, o uso do termo em inglês para cavaleiro tem a ver com a função que o ônibus desempenha, que é de resgatar bruxos que estão perdidos ou que por algum motivo não conseguem se locomover de outro jeito. O Noitibus é um meio de transporte do povão, né? Ele acaba sendo utilizado por pessoas que não podem aparatar ou também por aquelas pessoas que sabem aparatar, mas ainda são meio inseguras com isso. Se você evita a vassoura porque tem medo de altura, ou se você fica meio enjoado com chave de portal, o ônibus também acaba sendo uma opção boa, né? Para convocar ele, você tem que imitar um gesto que acho que todo mundo aqui conhece, que é de parar na beirada da calçada e esticar o braço. Só que, como é um ônibus mágico, a sua varinha tem que estar na mão para funcionar. O Noitibus é uma invenção relativamente moderna na sociedade bruxa. E apesar de poucas vezes os bruxos admitirem isso, ele foi inspirado nos ônibus trouxas mesmo. E isso porque tinha uma demanda de alguma forma de transporte que pudesse ser usada de forma discreta e segura ao mesmo tempo por bruxos menores de idade ou que por algum motivo ou outro não pudessem voar, aparatar, etc. Então, em 1865, depois de ser autorizado pelo ministro da época, o Sr. Dougal MacPhail, o Noitibus começou a rodar. E apesar de no início alguns bruxos, principalmente aqueles puros-sangues mais fanáticos, tentarem boicotar o que eles chamavam de ultraje trouxa, o Noitibus acabou sendo um enorme sucesso, como é até hoje em dia. Bom resto de episódio pra vocês. Lacrou. Olha, muito obrigado, Larissa, sua linda. Sabe também uma curiosidade sobre o nome do Nightbus? Em Portugal, ele é chamado de Autocarro Cavaleiro. Olha que nome genial. Autocarro... Como é que é? Eu não sei fazer o sotaque do Igor. Sim, não Portugal. consigo também. Enfim, Autocarro Cavaleiro. Cavaleiro. Olha aí, cavaleiro, né? Cavaleira. Muito importante que a Larissa disse que infelizmente se perdeu na tradução aí o cavaleiro, né? O Knight. Que eu acho muito bonitinho o trocadilho que faz com o Night Bus da Inglaterra, que são os ônibus da noite. Não, então, mas o andante é o cavaleiro, né? É o que vai adaptar o cavaleiro. Porque andante é outra palavra pro cavaleiro. O Você problema não pode assim, esperar esse repertório de todo mundo que vai ler, sabe? Eu mesmo não tinha feito essa associação inicialmente. Não, Noitibus andante, especificamente, eu acho que é um nome meio estranho, mas soa bem, sabe? Eu acho que a Lia tem essa capacidade, que soe bem as coisas que ela traduz, geralmente. O problema pra mim é que essa parte do andante, pra uma pessoa que tem um vocabulário normal, que nós, geralmente, vão associar andante com uma pessoa que anda, uma coisa que anda. E assim, ônibus sempre vão andar. Então, acaba meio que ficando redundante, sabe? Então, talvez fique interessante se você conhece o que é andante, de fato, o outro significado para andante, que é cavaleiro. Pessoa que ajuda, que vai em resgate de outra pessoa, esse tipo de coisa. Então, assim, é interessante porque ela conseguiu manter de alguma forma, mas, claro, não foi tão efetivo assim, eu acho.
Eu gosto da tradução, eu acho um nome que pega, sabe? Eu acho legal também o Noitebus Andante, mas como você falou, não dá pra gente associar de primeira, mas fica como se fosse um trocadilhozinho meio que mais sutil, sabe? Eu acho que é uma boa tradução, não sei se eu mudaria se eu fosse traduzir, não. Eu acho que é uma piscadinha, assim, pra quem entendeu o que é andante, sabe? Mas só isso. E eu acho legal que ela brinca também com a questão do estereótipo do clichê do ônibus o Double Decker, né? Que é o de dois andares, que tem muito no Reino Unido. E ela transforma em 3 andares, que tipo, pra deixar bruxo e roxo, berrante. Que é a característica dos bruxos, que são coisas assim bem chamativas e aleatórias. Ai, gente, eu penso que... Sabe aquele roxo berrante que chega a brilhar? Pra mim, uma noite vai ser dessa cor, aquele roxo que brilha. Sim. Eu só fico pensando em quanto deve sacudir andar no último Nossa, andar desse imagina. ônibus. Pois é, mas aí assim, quem E tem... que deve ser tão ruim quanto a Paratá. Ah, a galera de Nova Iguaçu tá acostumada. Quem fica enjoado com pó de flor, sei que lá, como é que vai gostar de um ônibus que chacoalha Pô, não tanto é? assim, sabe? Mas Eu enfim. acho que a JK não tem boas experiências de transporte, né? Sim. Eu acho que ela, na verdade, quis deixar meio engraçado. Não, porque, tipo, o Harry se sente super desconfortável em todos os tipos de transporte bruxo, a não ser voar. A única coisa que ele gosta é voar, que supostamente é uma das mais perigosas, né? Eu fico comparando uma experiência que eu tive, gente, no Noitebus, que foi uma coisa que eu achava que eu ia morrer, que foi quando eu precisei andar de mototáxi. Nossa, assim, eu me espremendo entre os ônibus com o mototáxi. E o cara super rápido. E eu ficava tipo, moço, pelo amor de Deus. E aí ele virava a curva tipo a 65, 70 por hora na curva. E, meu Deus, eu fico imaginando que é tipo essa sensação, sabe? Bizarro. Eu nunca mais quero repetir isso na minha O vida. nome eu quero, do motorista? Ernesto. Me diz que foi no Rio esse passeio. Não, foi aqui em Manaus mesmo. Mas, assim, eu posso fazer bungee jump, eu posso fazer, sabe, paraquedas, mas nunca mais na minha vida eu ando de mototáxi. Um beijo aí pro Cleiton. Meu mototáxi tá me devendo R$10. Me leva pra tudo quanto é lugar. Tamo junto aí, brother. Tem um ônibus aqui no Nordeste, não sei se em toda a parte do Nordeste, pelo menos aqui em Recife tem, que é uma palavra que ficou bem conhecida por causa do filme, Bacurau, né? Mas assim, Bacurau, ele é um ônibus que só sai à noite, é o último ônibus da linha, sabe? Então, talvez se a Lia soubesse disso, ela acabasse fazendo um trocadilho com o Bacurau. Porque eu acho que é uma Olha coisa só, bem essa próxima, né? Um Bacurau. Aqui a gente tem o Corujão. É o último ônibus da noite. O Madrugueiro. Madrugueira é legal. Tem uma questão que eu queria levantar, que é sobre essa questão da noite, né? E, tipo, teoricamente ele só funciona à noite, não sei o que lá. Mas eu vi em algum lugar que ele funciona de dia também, só que de dia ele funciona de outra forma. Sem as camas e tal. Com assentos mesmo. Onde foi que eu vi isso? Vocês sabem, né? Alguma coisa do tipo? Eu sei que o Harry tem um encontro com a Cho, não tem? No Noitebus de tarde? Não, no finado Pottermore, no texto sobre o Nightbus, tem falando que ele tem assentos durante o dia e camas durante a noite. Então, de fato, existe isso. Mas não é tipo assento, tipo, bom ônibus mesmo. É como se fosse um restaurante. Aí, no final, assim, qual foi a ideia do trocadilho, então? Do Night com... Night Noite com Night Cavaleiro, se ele funciona também de tarde. Não entendi. Pois Faz mas muito é porque as sentido pra mim. informações do Pottermore foram bem depois do que já tinha feito a tradução, entendeu? Teoricamente era pra ser só à aparentemente noite, era um né? ônibus que só funcionava à noite. Eu não lembro em qual outro livro que eles usam o Nightbus. Eles vão pra Hogwarts no Nightbus, no 6º livro. Vão eles, vai Harry, Rony, Hermione, o Lupin e Tonks. Depois do Natal, né? É, depois do Natal. Eu lembro disso porque tem a questão da Madame Marsh, que é uma passageira lá, que ela... acho que ela vomita, ou ela tá muito mal, e enfim, ela tá doente, ela já tem que andar nesse ônibus que faz altas peripécias e a bichinha tá doente, coitada. Mas E ela essa está Madame... sempre no Nightbus. É isso que eu tô pensando. Ela também teve agora, né? No 3º livro. É muito louco isso. Ah, já que a gente já tá falando já dos personagens icônicos do Nightbus, vamos falar sobre o Ernie e o Lalau, gente. Lalau, pra começar, primeiro alívio cômico gostoso desse livro. Eu amei. Até dando a notícia de quem é Sirius Black, o Lalau, ele conseguiu dar uma aliviada no ar, sabe? Isso foi... Porque o Harry tava super na bad, super mal. E ele continua, né? Mas a gente, leitor, tipo, tava com as emoções do Harry, agora a gente tá mais feliz porque o Lalau é um personagem muito gostoso de ler. Ele é carismático. O Ernie também.
do jeito dele, mas ele é carismático. Uma coisa que eu acho legal dessa aparição do Lalau é que ele tá falando sobre os Sirius, né? E ele fala que Azkaban é o pior lugar, e ele não quer ir, blá blá blá, não sei o que lá. Mas a gente sabe que futuramente ele vai pra Azkaban, né? Será que a JK já sabia neste ponto que o Stanislau ia parar em Azkaban neste momento? Olha só. Não importa, né, gente? Se ela já sabia ou não, o que importa é que é legal que tem esse easter egg, vamos dizer aí pra gente, entre aspas. E eu acho interessante que o pessoal que anda de Night Bus, né, com o Ernie e o Lalau, eles devem tá acostumado já com essa experiência muito doida que é andar nesse ônibus que aparentemente, né, teleporta, aparata. Vocês acham que o ônibus de fato ele aparata mesmo? Ou vocês acham que é só a impressão do Harry porque o ônibus anda muito rápido? Eu acho que deve ser a impressão do Harry, porque ele tá acostumado com os meios trouxas de locomoção. Mas é porque faz o barulho da aparatação. Aparece nas onomatopeias lá que a Lia coloca como bang e a... Eu esqueci como é que a JK escreve, que é uma coisa que dá a ideia de que é um estampido, assim, de aparatação. Mas esse também pode ser um estupido da velocidade. Quando você atinge velocidade muito grande, faz um barulho alto. Então também pode ser a velocidade dele. Ia ser o barulho do freio. No texto do Pottermore, ele diz que o ônibus, ele salta de um destino pro outro, a qualquer momento. Daí tanto que fala que as pessoas podem derramar as coisas que elas têm. Olha, isso até corrobora com a teoria que o Renato trouxe pra gente. Sobre seu Zou. Aí eu não sei se ele salta só quando alguém chama ele, ou se, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho que ir pra tal lugar, aí ele salta pra esse lugar. Eu acho que porque, tipo, qual seria o ponto de um ônibus correr se ele pode aparatar? É só porque ele carrega correndo? Pra ele poder usar a energia dele pra aparatar? Ou só porque é divertido mesmo? Ou será que eu tô pensando demais sobre uma coisa que não era pra eu estar pensando? Mas tem um momento no livro, gente, que o Harry fala que o Night Bus, ele tá passando pela Charing Cross, que é a rua do Caldeirão Furado. Então, acho que descarta a questão de aparatação. Não, eu não acho que descarta. Eu acho que tem momentos que ele corre, tanto é que a gente vê as coisas saindo da frente e tal. E acho que tem momentos que ele vai fazer um percurso que ele precisa aparatar. Eu acho que ele não consegue ser tão rápido a ponto de ele atravessar o país. Não sei, eu acho que quando faz o barulho, de fato, ele saltou no sentido de aparatou. Eu acho que ele pode fazer algo como ser muito rápido, tipo velocidade da luz. É velocidade do som, no caso. Tipo a Millennium Falcon. Aquele salto que parece que ele tá aparatando, só que ele só, tipo, ativou rapidão a velocidade. Porque assim, de acordo com as localizações que são citadas durante esse capítulo, eu fui lá no Google Maps, coloquei tudo pra ver mais ou menos quanto que ia dar, mapeei os lugares. Mentira, que lá. fez isso. Caraca, Nayara, parabéns, a quarentena tá te dando muito tempo livre, parabéns. Então, eu mapeei o percurso deles saindo de Surrey, que é onde ele pega o Harry, até Londres, no Caldeirão Furado, passando pelos lugares que eles precisavam ir, e de carro, numa velocidade normal, daria mais ou menos umas 23, quase 24 horas. A distância seria de 2.081 quilômetros, que seria mais ou menos de São Paulo a Salvador. Eu nem sabia que o Reino Unido tinha tanta área assim, mas é porque ele fica indo e voltando, né? Ai, gente, calma, eu tô muito chocado ainda com a Nayara ter feito essa pesquisa. Nossa, arrasou, eu achei. Eu precisava saber, porque eu fiquei intrigada pensando nisso. Tipo, em qual momento que ele tá fazendo o percurso. Porque, por exemplo, se entrou como que é o nome dela? Madame March? Madame March? A senhorinha lá entra no ônibus e fala, eu preciso ir pra tal lugar. Aí eles estão indo levar ela. Aí alguém chama. O que eles fazem? Eles continuam, deixam ela e vão pegar a pessoa? Ou eles, desse lugar, eles vão direto pra onde a pessoa chamou? Nossa, tipo, super rápido. Eu acho que a prioridade é sempre buscar primeiro. Mas, assim, qual é a lógica, sabe, também? Tipo, vai ficar buscando o povo, passando na frente dos lugares onde essas pessoas podem ficar. Sabe? Qual é a lógica? Eu acho que não é pra ter lógica. Eu acho que é muito doido isso. Eu acho que o ponto é justamente ser uma coisa louca e sem sentido, como o mundo bruxo é. Eu acho que a graça tá nisso. Mas, assim, tem mais uma coisa que é muito intrigante que acontece em toda essa cena no Night Bus, que é o momento que o Harry vai se apresentar e ele fala que ele é o Neville. E no livro diz que a primeira pessoa que passou pela cabeça do Harry foi o Neville. E assim, Nossa, em que momento que essa amizade aconteceu? Porque ainda não aconteceu. Ai, amiga, não precisa ter explicação. Do tipo, ser a primeira pessoa que passa na sua cabeça é o Neville Longbottom. Não precisa ter explicação. Perguntaram o nome pra ele, ele deu um nome.
E foi Neville Longbottom. Não, tipo, eu acho que a primeira coisa que ele ele pensou em dizer seria, sei lá, ele ia dizer que ele era o Rony. Só que ele ia dizer que ele é o Rony porque todo mundo sabe que os Weasley tem cabelo ruim. estão no Egito. Aí ele pensou, outra pessoa do meu ano. Ah, o Neville, pronto. Tipo, sabe? Eu ia achar mais normal ele falar o nome do primo dele do que Neville. Eu acho que talvez ele tenha pensado que iria colocar o nome de uma pessoa mais anônima possível, sabe? Pra não poderem desconfiar. E aí ele pensou no Neville. Justamente porque os Weasleys, eles são Alguém que, tipo, conhecidos, ninguém né? liga, né? Alguém que, tipo, ninguém liga. Mas também é uma Tadinho. possibilidade pra ser um foreshadowing, né? Da profecia do Harry se passando pelo Neville, o Neville se passando pelo Harry. Será que quem é a pessoa da profecia? Enfim, é interessante isso. A mão da teoria chega a treme, né? Ah, eu penso que é só casualidade mesmo. Perguntou o nome, é Neville. Só foi assim. Eu ainda continuo chipando, eu acho que o Harry sempre teve uma paixão escondida pelo Neville e essa aqui é a confirmação. Sim. Ah, claro. Tô brincando. Só pensa nele. Estava aqui o tempo todo, só a gente não viu. Falando de Neville e outros meninos do ano do Harry, tipo, tudo bem que eu acho legal que o Harry tava se sentindo abobado com esse ônibus enorme num momento totalmente inesperado no meio da rua, mas não é um pouco estranho pra vocês que o Harry nunca tenha ouvido falar sobre esse ônibus? Tipo, não é uma coisa que talvez ele deveria ter ouvido nos 2 anos dele de Hogwarts, em algum momento que seja? Ou será que ele só nunca ouviu ou não lembra nessa hora? Gente, quem vai ficar falando, ó, vamos fugir, tem Night Bus pra isso? Acho que ninguém. Ah, mas um dia alguém pode falar, tipo assim, como o Neville falava, minha avó não sei o quê. Ele podia falar, um dia, minha avó andou do ônibus não sei o quê, sabe? Uma coisa assim, que nem... Ela vomitou. Não, eu acho que é uma questão de conveniência mesmo, de você apresentar o transporte porque você teve a ideia nesse momento. Porque acontece a mesma coisa com o Pó de Flor, ninguém fala sobre Pó de Flor no primeiro livro. Acontece a mesma coisa com Chave de Portal, ninguém fala sobre Chave de Portal até o 4, sabe? Uhum. E também porque a JK pensou de repente na hora que ela fosse fazer o livro e não tinha como ter publicado isso retroativamente, né? Pode ser. Normal. Exatamente. Tipo, super perdoável. Eu só acho que teria menção. Pra mim é o problema, assim, do Noite Bus e de outros transportes, que eles são convenientes, é o que dá pra ter na hora, sabe? É quase como se fosse um Deus Ex Machina na hora, né? O que o Harry justamente ele precisava nesse momento é o que salva ele, é o cavaleiro... Sim. É o Knight Ex Machina. É o Night in Shiny Bus. Então é isso, gente. Vamos seguindo, que a gente não chegou nem na metade do capítulo ainda, porque o Harry, quando tá no Noite Bus, ele finalmente descobre que o Black não é um criminoso trouxa. Ele é um criminoso bruxo. Ele vai ouvir agora a perspectiva dos bruxos sobre esse cara. Ele vai descobrir que a varinha dele não é de ferro, é de madeira. Exatamente, também. Piu, piu, piu. E o Lalau, inclusive, né? Vamos pausar pra falar sobre o nome do Lalau. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Eu acho engraçadinho, mas... Enfim, não sei. Enfim, depois a gente fala sobre o Lalau e a personalidade eu acho dele. que ficou muito esquisito. Eu acho que foi uma forma da tradutora conseguir transpassar um pouco da bagunça que é sobre esse personagem através do nome, porque ela não tinha como traduzir o jeito que ele fala, que é muito diferente, né, na escrita em inglês. A JK, quando ela vai fazer personagem que tem sotaque, ela coloca o sotaque na grafia, e não tem como fazer isso direito em português, como a gente já falou antes, né, sobre o Hagrid. Eu acho que é uma forma de você meio que dar uma apresentada rápida, então eu acho que foi uma solução inteligente. Tipo que ele é meio malandrão, assim, né, sei lá. Ele não é um personagem pra ser levado a sério, então acho que tudo de boa. Mas se bem que a palavra Lalau significa em alguns lugares do Brasil ladrão, né? Sim, eu ia falar Nossa, isso. Aladdin! Eu conheço Lalau como ladrão. Ladrão, ladrão. É verdade. Nossa, caraca. Você nunca tinha feito essa associação, ou Nunca, fiz agora. Nossa. Eu tava aqui pensando, nossa, Lalau tem nome de... Lalau pra mim é nome de genital, é tipo pipi, Lalau. Meu Deus. Esse podcast contém conteúdo adulto. Enfim, gente, o Lalau empurra um jornal na cara do Harry, que tem o Sirius Black, que o jornal é super enfático, né, de quanto que o Sirius Black, esse criminoso que tá sendo procurado, é tão perigoso, e, enfim, mostra um pouco sobre essa repercussão de como que o mundo bruxo tá lidando com isso, inclusive anunciando no mundo trouxa. E aparece o Fudge no jornal, que vai aparecer depois no capítulo. Muito boa essa amarração, eu achei, da JK. É bom falar isso, Cody, porque também temos uma coisa aqui pra gente dar
um concerto de informações do último capítulo aqui da nossa última gravação. Que a gente ficou nessa questão, será que o ministro da magia falou ou não falou com o primeiro-ministro? Se ele mandou alguém pra ir lá? Porque a gente fez uma checagem até de data pra ver quem era o ministro em 1993 e 96. Que no caso seria o mesmo ministro. E é dito que o primeiro encontro dos ministros foi lá em 96. Só que aí a gente descobre que não, porque aí tem informação de que foi o ministro da magia que falou com o ministro trouxa. Então fica aqui a nossa correção de informações. Falando sobre o jornal, aparece uma imagem, né, do Sirius. E o Harry fica olhando essa imagem e acha estranhamente familiar. Aí eu fiquei me perguntando, será que ele acha familiar porque ele viu a notícia, né, do Sirius lá quando ele tava nos Dursley, na TV? Ou é alguma lembrança que ele tem de quando ele era um bebê? Porque a gente sabe que o Sirius frequentava a casa dos Potter antes de tudo isso acontecer e tal. Eu gosto de pensar que é uma memória afetiva de quando eles estavam todos juntos felizes. Sim, eu acho que essa questão do estranhamente familiar, já que ele viu, né, no capítulo passado, a foto do cara na TV não ia ser estranhamente familiar, porque ele já tinha visto e é a mesma pessoa. Então não é estranhamente familiar. O que é estranhamente familiar, eu acho que é justamente a questão de ser uma coisa afetiva, como a Nayara tá dizendo. De ter sido familiar no sentido familiar mesmo. Ou pode ser estranhamente familiar porque ele viu uma pessoa que estava no noticiário trouxa aparecendo no noticiário do mundo mágico. Não, mas ele já tinha associado que era a mesma pessoa, Luiz. Ah, mas vai ficar muito mais legal sendo do jeito que eu falei. Ai, desculpa, Pronto. Nayara. Vai ser mais fofo, né? Eu quero oficial. mexer todas as árvores, todas as latas de lixo pra fazer a negócio da Nayara funcionar. Fazer que nem o Noite Bus. Tirar uma casa do caminho. Mas eu acho legal ficar focando muito nos Sirius do malzão pra depois todo mundo querer que ele fique com o Harry. Eu adoro. E sem falar que assim, falaram mais cedo agora no episódio que, tipo, o Fudge não queria que o Harry soubesse que o Sirius era o padrinho dele, mas tipo, amado, como é que você esconde isso de uma pessoa, sabe? Tipo, o Harry deu um álbum de fotos lá pro Harry no final do primeiro livro, e eu fico assim, tipo, será que não tinha uma foto do Sirius ali, ou será que o Hagrid não quis colocar justamente porque o Sirius era, enfim, um traidor, né, ou enfim, alguma coisa do tipo? Será que o Harry não teria visto uma foto do Sirius em algum outro momento? Ou teria descoberto que ele era próximo da família? Mas amado, Tipo, o Harry não se interessa em descobrir sobre os amigos dos pais dele? O Harry ficou 10 anos sem saber que ele era do mundo mágico. Justamente. Esconder quem é o padrinho Daí que dele. ele iria ter mais interesse ainda pra descobrir alguma coisa sobre os pais. Tipo assim, eu imagino que se o Harry, que nunca teve os pais, teve a oportunidade de conhecer esse mundo deslumbrante sobre a família dos pais dele, ele ia tentar juntar todas as informações possíveis que ele tivesse dos pais. Amigo, mesmo ele entrando no time de quadribol, quem falou pra ele que o pai dele jogava quadribol foi a Hermione. Eu acho que assim, por exemplo, ele podia procurar o Lupin, por exemplo. Mas como é que ele ia fazer isso? Eu acho que é meio complicado a gente pensar que é possível, sabe? Ele ir atrás. Não, eu não digo procurar a pessoa em si, mas tipo, procurar informações, sabe? Sobre quem eram as pessoas que se relacionavam com os pais deles. Ou eles procurarem o Harry em si também. Soube procurar o Crux, mas não soube achar nada sobre os pais. Você não quer comparar o que ele tinha 16, 17 anos quando foi procurar com 11, né? 11 anos não sabe nem limpar a bunda direito. Tipo, eu acho que os Potter tinham muito poucos amigos, se você parar pra pensar, porque, tipo, tudo bem que ninguém podia falar com o Harry porque estavam meio que proibidos pelo Ministério e pelo Dumbledore de procurar o Harry enquanto ele não tivesse entrado na escola. Mas depois que ele tivesse entrado em Hogwarts, tipo, vamos aparecer aí, pessoal, tipo, é o filho dos amigos de vocês que morreram, vamos, entendeu? Eu fico imaginando, meus amigos, tipo, se eu tivesse um filho e eu tivesse morrido, eu acho que meus amigos iriam cuidar desse menino, sabe? Ah, coisa, seu filho que lute, desculpa. Eu acho que aí nesse caso a gente colocaria mais a culpa, sei lá, no Lupin, de não ter ido atrás, né? De ter entrado em contato e tal. Sim. O Lupin não quer saber de filho, gente. O Lupin não quer saber de menino. Tá. Abandono parental. Foreshadowing. Enfim. E aí a gente descobre mais também sobre os detalhes, né, do desaparecimento do, que a gente não sabe ainda, do Wormtail, o rabicho. E dá um pouco mais de detalhes sobre como que o Sirius fez lá o crime, supostamente, né? Da explosão de gás que foi reportada pros trouxas. Inclusive eles usam também no Animais Fantásticos a mesma explicação. Pra toda vez que dá problema explosão, é explosão de gás. Muito provavelmente gás do riso, porque Sirius aparece rindo que nem um doido. Sim, gente. E o que é isso? O que vocês tiram dessa risada louca do Sirius? Vocês acham que é de verdade ou o Lalau tá só
enfim, passando alguma informação que foi aumentada. Não, eu acho que é verdadeira, mas... Amigo, a gente tá falando do Lalau. Não, mas eu acho que é verdadeira. Eu acho que... Assim, claro que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas eu acho que a questão dele rir é muito mais de um desespero, assim, que ele tava sentindo, sabe? Tipo, ele viu os amigos dele mais próximos morrerem, sabe? Lilian e Thiago. E agora tava sendo incriminado. Ele tava vendo a vida dele completamente perdida, acabada. Seria o famoso rindo de nervoso? Sim, e por uma coisa que ele mesmo decidiu, né? Porque ele foi a pessoa que decidiu que ele não seria o fiel do segredo. Então, tipo, ele pode se sentir responsável, inclusive, pela morte do Harry, pela morte dos Potter. E, tipo, tudo isso meio que se junta e ele tem um nervous breakdown, Colapso nervoso. Mas ele se sente, né, culpado. Sim. Mas eu fico pensando, gente, o engraçado é que eu acho legal que o Sirius conseguiu esconder do mundo bruxo por vários anos que ele era um animago. Porque isso foi o que causou a libertação dele, né? Ele conseguiu escapar por causa disso. Mas, tipo, por que ele não tentou incriminar o Rabicho? Ou será que ninguém quis ouvir? Ou qualquer coisa, tipo, ele falou, cara, ele fugiu, ele é um animago e eu tenho essa evidência aqui, tipo, sabe? É claro que nem ia ter história, eu sei, tô só sendo chato. Mas, tipo, tu não precisa manter a identidade de animago do outro cara preservada. Sim, mas aí ele ia ter que falar como que ele sabe disso, ia cair na história que ele também é um animago, e como ele não é registrado é ilegal, né? Mas vamos deixar essa discussão pra lá, porque ainda tem muita coisa do Sirius pra rolar. A gente vai discutir mais a fundo nos capítulos que, inclusive, ele vai aparecer, né, com mais agência. E falando sobre a questão da justiça no mundo bruxo, né, a gente tem essa figura do Fudge, que surpreende o Harry lá no destino final do Noitibus Caldeirão Furado. E eu acho engraçado que quando eles chegam lá, o Lalau descobre que o Harry é o Harry Potter, né, não é o Neville, ele continua chamando o Harry de Neville. Porque ele é muito doidinho. O melhor não é isso, cara. O melhor é o Harry, que fugiu pra cacete. A primeira pessoa que ele encontra, assim que desce do Night Bus, é exatamente a pessoa que ele tá fugindo. Exatamente. E é o maior ranking, né? Que é o ministro da magia. Sim, o ministro já vai abraçando ele. E o melhor é que ele falando assim, mó empolgado, né? Pô, Harry, que legal que a gente tá se conhecendo aqui. Você tá me vendo pela primeira vez. E o Harry, trouxão, mal sabe que eu tava lá quando prenderam o Hagrid. Pois é, e o Harry já tem uma imagem negativa do Fudge, né? Porque ele já viu lá na cabana do Hagrid que o Fudge é uma pessoa menos do que justa. Então imagina, você tá fugindo da polícia, né, entre aspas, e você encontra justamente um cara que você sabe que é corrupto. Ele devia estar tipo, puta que pariu, eu tô totalmente fudido aqui. Mas no final das contas eu acho que ele acaba percebendo que ele tem algum privilégio, né, naquele momento, por ser quem ele é. E aí, no final das contas, isso poderia... Isso, claro, no final do capítulo ele acha muito bom, que ele tá livre dos Dursleys e, bem, mais próximo da cultura bruxa por mais umas 2 semanas, mas ao mesmo tempo ele fica, pô, mas isso foi meio injusto, não foi? Sabe? Então você tá ele mentindo fica meio que o Harry tem privilégios especiais por ser o Harry. Imagina, a taça de Hogwarts que lute, né? Que sempre o Harry consegue fazer o Gryffindor ganhar. Porque ele é Harry Potter. Por talento, querido. Não, há pessoas que discordam de você, amigo. Nayara vai me acusar de recalque, só porque eu sou da Sonserina. Mas vamos falar agora mais um pouquinho do Fudge. Porque é a primeira vez que a gente tem, uma conversa franca com ele e o Harry e ver um pouquinho mais do Fudge. Porque até agora a gente só tinha visto Franca ele nada, lá. Né? Quase nada, mas é uma visão um pouco diferente da forma que ele chegou no Hagrid. Ele chegou já lá meio que bandando, já preparando pra levar o Hagrid preso. Aqui não. Aqui a gente já tem uma visão mais amigável do Fudge. Que tipo, ele chega já abraçando o Harry, falando, vem Tom, vamos levar ele, deixa eu conversar com o menino. Mais política, né? Ele já aqui, ó, toma aqui seus livros, pode ficar tranquilo que isso daí, ó, nós resolve, tá tudo aí certo aí. A gente quebra isso aí pra tu, pode ficar tranquilo. Que eu acho legal também essa mudança de visão do Fudge. Que a gente vê realmente qual o lado que ele vai tratar as pessoas, que ele tem já aquele olhinho em cima, sabe? Eu vou falar pra vocês que eu assisti ao terceiro filme antes de ter lido o livro, né? Eu também. A impressão que eu tive do Fudge, o ator, não tem nada a ver com o personagem, eu acho, do livro. Eu acho que ele é uma dos personagens que tá mais distante do que da representação dele do livro. Tipo,
Ele não é caricato. Caricato no bom sentido, assim, com uma pessoa que tem personalidade, que tem uma presença, sabe? Ele tem os seus maneirismos, aquele negócio. Eu imagino o Fudge mais parecido com, por exemplo, o Slughorn. Assim, o jeito que ele fala, sabe? Aquela coisa assim, tipo, my dear boy, não sei o que. E eu não sinto isso no ator que faz o personagem no filme, por exemplo. Eu gosto muito dessa representação do livro, não só porque ele é uma pessoa extremamente flamboyant, assim, espalhafatosa, tipo, com a roupa dele, o chapéu coco dele verde, mas porque ele é essa pessoa mais... que eu acho que se projeta mais, sabe? Tipo, a questão política dele fica muito clara no livro. E no filme, nada, ele é só um... Ele é bem político real, né? Ele é um político real, ele é uma pessoa neutra e, sei lá, sem nada. Não, sabe que eu tenho a impressão que o Fudge, ele age pelo medo, mas não medo que as pessoas sentem dele, mas ele sente de todo mundo ao redor dele, ainda mais dentro do ministério. Ele tem medo da pressão pública, né? Do que ele vai aparentar pro... Se você apertar muito, ele espana, facinho. É o exemplo clássico da pessoa que a imagem importa mais do que qualquer coisa. Uhum. Sim. Em todo esse jogo político que ele fala com o Harry, não sei o que. Imagina, menina, vai ficar tudo bem, a gente resolve isso aqui pra você. Só se cuida aí e tal. Nem te preocupa que o negócio lá dos Dursley tá tranquilo, a gente já resolveu tudo, a gente já esvaziou. Eu amo que eles falam, esvaziou a sua tia. Sim. Eu ri alto quando eu tava lendo essa parte de novo. E tem esse departamento, né, no mundo bruxo do Ministério da Magia que é responsável por desfazer os acidentes mágicos. Eu acho muito legal esse trabalho. Imagina, todo dia você tem um desafio pra resolver um acidente pra reparar. Ou não, né? Devem ser vários. Deve ter muito problema isso aí. Pois é, mas deve ser divertido, não sei. Não sei, acho que ia ser tão divertido quanto ser um Auror. Só que essa malemolência do Fudge nem sempre dá certo, né? Porque ele tá sendo criticado, né, pela Federação Internacional dos Bruxos por causa da questão de que ele envolveu os trouxas nessa história. Ele tenta se justificar dizendo que ele tinha que fazer isso, mas que tá tudo bem, vai dar tudo certo, não se preocupem, não criem pânico, porque ele é essa figura que quer mostrar que ele tá tudo sob controle. Mas sabe que eu acho que essa é uma das poucas decisões, se não a única decisão sensata do Fudge de ter contato com o primeiro-ministro trouxa, porque eu acho que assim como aqui, né, no mundo real tem as relações internacionais com os outros países, é importante ter essa noção do mundo bruxo, porque tudo que acontece no mundo bruxo afeta o mundo trouxa, as grandes questões, né? Porque teve as guerras, não sei o que lá. E os bruxos, eles também participaram das guerras trouxas. Então eu acho importante ter essa troca de informação. Até fortalecendo o que a Nayara falou, que se a gente para pensar, na visão dele, os Sirius Black eram partidários de Voldemort. Se ele era um partidário de Voldemort, os trouxas estavam em perigo também. Então era bom já deixar eles avisados. Exatamente. Eu não sei se os trouxas poderiam colaborar muito com a questão disso, mas acho que avisar é uma coisa humanitária, né? É importante se avisar para as pessoas que tem um cara perigoso por aí. Que o vice do Voldemort tá por aí. De preferência não com essas palavras, né, Lia? Então, minha gente, depois desta louca viagem, a gente vai para o momento Avada Kedavra. Você sabe, Renato, qual é o momento Avada Kedavra? Sei sim, porque eu sou ouvinte assíduo. Assíduo ouvinte. Então, o momento Avada Kedavra é aquele momento que a gente concentra toda a nossa raiva de alguma coisa que deu nesse capítulo, uma raiva muito forte pra produzir um feitiço da maldição da morte. Ou não, né? De preferência não, mas, enfim. Momento péssimo do capítulo. E o que me deixou com raiva várias vezes, nesse capítulo que na realidade é um amorzinho, eu acho, principalmente a questão do Lalau. O que me deixou com muito ódio nesse capítulo foi a maneira como a Lia traduziu a maior parte dele. Eu acho que ela tava ou sem saco, ou ela tava com muita pressa, porque ela traduziu esse capítulo que nem o Ernie dirigiu o Noitibus, viu? Primeiro, a gente começa com uma palavra que eu tenho muito ranço da tradução dela, que é maciço, que ela traduz como o massive do inglês, né? Que significa grande. Eu pesquisei aqui e algumas fontes, não as mais oficiais, as mais confiáveis, disseram que maciço também pode ser uma coisa grande, mas não sei, não soa bem pra mim e não gosto, particularmente. Maciço é me parece mais denso, né? Uma coisa mais densa. Exato, pra mim Pois também. é, maciço é o contrário de oco pra mim. Osso é ouro maciço, entendeu? Tipo, não é grande. Enfim,
Ela fala... Tem um momento, gente, que ela fala alguma coisa lá no notebook, que ela fala um saco de água, que era uma garrafa de água, uma bottle. Por que ela fez isso, gente? Qual a Essa necessidade? pra mim é a pior. Mas o mais bizarro é que tem também no Notebus o momento que ela transforma um bruxo que tá no Notebus numa bruxa. Sendo que tem lá a palavra he, she e tudo mais. Ela misgender o bruxo do Notebus. É porque Que é o que tava fluiu. fazendo lá conserva de lesmas. Outro momento também que eu fiquei com muita raiva foi quando ela tava falando sobre o vice do Voldemort. Fiquei imaginando assim o Voldemort numa campanha política e o Sirius de terno do lado dele, assim, sabe? O que em inglês é second in command e ela traduziu pra vice. Vamos combinar que ali é, né, saco cheio de traduzir esse livro, eu não quero mais. É essa imagem que eu tenho dela. Poxa, mas se ela tava de saco cheio já no terceiro capítulo, o que nos espera? Amigo, não, ela pela tá no frente, né? terceiro livro. Nossa, tadinha. Tadinhos de nós, os próximos capítulos, então. Eu nunca, acho que eu nunca li nada que ela tenha traduzido a não ser Harry. Eu vou até procurar. Pra ver se ela tem um pouco mais de gosto, né? É. Tem um momento também, assim, que tem, falando sobre o jornal, né? Que fala assim, Black está armado. Aí, entre parênteses, com uma espécie de varinha de metal que os bruxos usam para se matar uns aos outros. Eu fico assim, tipo, gente, mas era só dizer que ele tava com uma pistola, alguma coisa assim, porque, sabe, no jornal ele tá explicando pro bruxo o que é uma gun, o que é uma arma de fogo. Que ele diz que é uma varinha de metal que se usa pra matar uns aos outros. E, tipo, é isso que é engraçado, sabe? A JK, ela coloca algumas coisas de piadinha, assim, de como que os bruxos veem o mundo trouxa no jornal explicando essas coisas. Acho que saiu essa do radar. Mas, enfim, já muito ódio por uma Pode pessoa ter só. sido uma censura, né, amigo? Né, não quero falar sobre arma da minha tradução. Só de pais morrendo e abandonando crianças. Então, Luiz, já que você tá contando a raiva aí, fala pra mim, qual que é o seu momento, Avada Kedavra? Olha, gente, meu momento Avada Kedavra vai pro Lalau falando inglês. Eu sei que as pessoas gostam, mas olha só, eu não tô acostumado a ler nada em inglês. Só li Bússola de Ouro até hoje. E eu achei difícil algumas partes por causa do sotaque. Fui ler o Lalau. Irmão, eu peguei aqui meu tradutor e fui tentando traduzir com palavras semelhantes que aparecesse, porque foi tenso pra mim. Devo deixar aqui minha indignação. Assim, vocês podem estar me chamando de burro? Aceito, eu sou burro amigo. mesmo. Mas olha, foi difícil. Acho que com o tradutor tu teve uma dificuldade mesmo, porque ele faz muita mudança de, por exemplo, PH pra F, né, se eu não me engano. Eu li o inglês há mais tempo, não, umas 2 semanas, eu acho. Mas assim, tem bastante, né? É muito difícil se você não tiver se ligando nos jogos de fonética dele mesmo. É complicado. Aí colocar no tradutor acho que não vai dar muito certo. Então, mas eu tava jogando pra ver se aparecia alguma palavra com fonética parecida, pra consertar. Aí foi assim que eu fui tentando, porque realmente eu tive dificuldade. JK fazendo grafia de sotaques não é para iniciantes de inglês, aparentemente, né, gente? Mas assim, eu acho que ela faz tão bem isso que eu acho que é legal que como a personalidade do personagem entra no sotaque e dá uma diferença, assim, sabe? Tipo, o jeito que o Hagrid fala, o jeito que o Lalau fala, o Ernie também. Tipo, Sim. Nossa, e isso se perde, eu acho que na tradução. É muito interessante. E se perde na É tradução muito total. interessante. Ele te convida meio que a ler, você lê com uma voz diferente, sabe? Como se você estivesse dramatizando. É como se ela tivesse de fato escrevendo em outra língua, sabe? É como se ela estivesse escrevendo em outra língua. E aí, por exemplo, você lê as 2 primeiras falas desse personagem e aí você começa a entender como é que ele vai falar as outras palavras, sabe? A seguir. R. Exatamente. Eu acho muito legal. Tanto que quando eu vi isso pela primeira vez no Bússola de Ouro, eu falei, nossa, que legal. Ele tem essas formas de gíria que eles fazem na fonética. Só que realmente eu tive, tipo, no Bússola de Ouro eu li tranquilo, mas esse foi realmente, eu tive dificuldade em questão de fonética. E aí, Nayara, o seu Avada vai ou não vai pro Cornelius Food? Não, meu Avada vai pro plano do Harry, digno dos trapalhões, de vou pegar minhas coisas, subir nessa vassoura aqui, pôr a capa da invisibilidade e voar. Esse pra mim é o Avada. Mas sabe o Chaves com o Chaves quando ele vai embora, ele diz que ele vai embora e coloca o cabo com as trouxinhas assim, sabe? E vai embora. Fico imaginando assim,
O menino Harry com a vassoura e o malão. Plano genial da criança. E você, Renato, qual é o seu momento vada que dá pra... É, na verdade, meio injusto, porque eu acho que quando você tá escrevendo, acabam acontecendo essas conveniências e tal, mas eu vou dar pro Deus Ex Machina, que é o Noitebus andante, acontecer do jeito que acontece, sabe? Se a coisa na varinha, e por acaso ele tava com a varinha e bem na beira da estrada, sabe? É uma coisa, na beira da calçada, é bem conveniente. Mas assim, é uma coisa que a gente tem que se acostumar com a J.K., né? Tem bastante, infelizmente. Eu acho, exatamente. E eu acho que, geralmente, as coisas convenientes, eu acho que elas se justificam porque elas são muito divertidas. Eu, particularmente, que nem o Notebooks, eu acho, concordo com você totalmente, que é extremamente conveniente e um pouco preguiçoso, talvez, a questão de como ele é colocado assim, tipo, ele é parado do nada até na história, sabe? Mas ele é tão divertido que eu acho que tudo bem. Uhum. A gente já conversou sobre essa questão da paratase, Junior Code. Muito bem, gente. Então, vamos falar agora da coisa que te dá quentinho no coração, que te deixa feliz e que vai te deixar boas memórias desse capítulo. O nosso momento Expecto Patronum. Então, Renato, você que falou por último agora, começa pra gente. Junta aí as suas boas memórias e fala pra gente qual que é o seu patrão. Antes, Renato, toma aqui um pedacinho de chocolate pra te ajudar a melhorar o Obrigado. coração. Nossa, que querido. Adorei, obrigado. Bem, eu acho que o meu Expecto Patronum vai pro Harry conversando com o Fudge. Porque ele tá sempre provocando o Fudge no final, sabe? E eu achei isso bem ousado da parte dele, de ficar tipo... Ué, mas eu no ano passado eu não fiz tal coisa e me ameaçaram. Por que esse ano tá diferente, sei que lá. Eu achei isso bem ousado, assim. E principalmente... Esse ano que eu fiz alguma coisa? Que eu fiz alguma coisa de fato, né? E assim, eu acho curioso porque eu tenho um problema, assim, um medo de autoridade, sabe? Eu como pessoa. E aí isso vem uma pessoa como o Harry, que na época que eu li pela primeira vez, ele, sei lá, eu tinha mais ou menos a idade dele, talvez um pouco mais novo. E aí ler isso me trouxe caramba, que pessoa louca, sabe? Ousada. Falar assim com a maior autoridade do país. Que doidinho. Né? Ele ri na cara do perigo, ele aponta o dedo na cara do ministro da magia e fala: você foi injusto, filha da puta. Basicamente foi isso que ele fez. Aí eu acho que isso me trouxe um quentinho no coração. Vai, Nayara, qual que é o seu momento patrono? Olha, o meu momento vai pro final do capítulo, na parte que o Harry entra no quarto, né, que ele tá no caldeirão, e daí fala que tem uma cama bem confortável, um mobiliário bem bonito, e é tudo muito lindo naquele quarto, tem uma lareira, e daí ele vai dormir e todo feliz, daí eu fico pensando, finalmente essa criança vai ter 1 segundo de paz. Uhum. Esse é o meu momento. A coruja dele tá ali também, aí, né, a corujinha dele. Uhum. O pet que ele não valorizou e só percebeu que ela era importante quando ela não tava lá com ele. É sempre assim, a gente só dá valor depois que vai. Já diz a música da calcinha preta, né? Ai, meu pai. Muito bem. Que eu acho que o quarto, inclusive, foi o quarto que o Fudge conseguiu o quarto mais top que tinha, né? Lá na pousada pra ele. Pousada já. Na estalagem. Fudge, inclusive, que falando em chocolate, não sei se vocês sabem, a palavra Fudge em inglês significa um doce, né? Tipo, parece com brigadeiro, feito com chocolate meio grudentinho, assim. Acho que é um nome muito engraçado pra um cara que tipo fundir? Não, é tipo brigadeiro mesmo, tipo um ganache, assim. Tá mais pra ganache. É tipo um pé de moleque, só que de chocolate. Duro. Tipo, quando você fala daquele brownie mais molhadinho, mais tipo chill e mastigável, ele é fudgy brownie, sabe? Então ele é um chocolate mais mastigável, assim, mais que coisa no dente, sabe? Que é mais difícil. Eu gostei. Se tiver algum ouvinte aqui que saiba fazer, manda pra mim, por favor. Tá bom, Luiz. Até semana que vem você recebe. E o meu momento patrono, nesse momento agora, é falar sobre o Lalau, né? Esse personagem querido que alegrou esse capítulo. Ele tem uma personalidade muito gostosa. Eu achei muito legal o jeito como foi escrito, como ele se surpreende quando o Harry fala o nome do Voldemort. E todas as interações que ele tem lá com o menino Neville Longbottom, né? Que na realidade é Harry Potter. Enfim, e ele é o responsável por dizer aquela frase que a gente escutou várias vezes na série, que é que os trouxas não escutam direito, que eles nunca reparam em nada, que eles não... né, que eles são trouxa mesmo. Acho muito legal ele falar isso.
E o seu, Luiz? Qual que é o seu momento Expecto Patronum? Eu devo dizer que foi a piada da arma, porque eu acho muito engraçado que pro mundo bruxo, a questão de engenharia mecânica simplesmente foda-se, não existe, é magia. A arma não é uma ferramenta que, tipo, pode tirar uma vida, é só uma varinhazinha de ferro que mata. Uhum. Acho que é preguiça do editor do jornal de falar, né? E assim, explicar o que é. É tipo uma varinha, mas de metal. Então, depois de tanto frio na barriga dessa viagem nesse ônibus maluco, e com o cagaço de ter um assassino perigoso à solta, e termos escapado milagrosamente da expulsão da escola, vamos se jogar nessa cama, #exaustos, pra semana que vem voltarmos com o capítulo 4, o Caldeirão Furado. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau! Vamos lá, eu vou pedir para o Renato, que é o nosso convidado, escolher um número de 1 a 6. 6. Aliás, não faz sentido isso, né? Peraí, porque isso sempre vai ser maior o número É, dele. amigo, você tá Peraí. louca. Não. Cada um tem que jogar um dado e a gente tem que ver de fácil. Ai, ai. Nossa, desculpa, é iniciando. O processo novo é isso que dá.